Meu nome é Fagner. Hoje eu vou participar, vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos relativos a Java e a IoT. Confirme uma coisa, vocês estão vendo a minha tela, correto? Ela está partilhada com vocês. Sim. Perfeito. Sim. Outra coisa, eu tentei fazer uma aplicação o mais prática possível de revisão, então, qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, qualquer momento que vocês tiverem alguma questão, podem interromper, não precisam deixar para o final. Enfim, é só perguntar. Outra coisa, no final dos slides tem as fontes que eu utilizei, são as fontes oficiais, as fontes de documentação, então vai estar disponível para todo mundo, e o código da aplicação. É uma aplicação bem simples para exemplificar o que foi feito, mas, enfim, o código está disponível. Então vamos lá. Bom, hoje como eu já disse, a gente vai falar sobre Java e IoT. Como a gente é do núcleo de Java, então foi focado em Java, mas muito do que eu disse aqui também se aplicam-se às outras linguagens, seja JavaScript, seja Python, seja C, pode ser também replicado em outras linguagens. Hoje, por exemplo, vai ser em Java, mas nada impede que outra linguagem seja utilizada, outra linguagem também possa se fazer as mesmas coisas. Nesse caso, a gente criou o exemplo que a gente tem um exemplo híbrido, mas o foco mesmo é em Java. Bom, então aqui é o nosso contratinho, é a nossa agenda, a gente vai falar um pouco de Java e IoT, em seguida a gente vai falar um pouco sobre Java e a família Pi. Essa família Pi aqui é a família do Raspberry Pi, Orange Pi, enfim, e tudo o que cerca essa família. Por que Pi? Porque, enfim, eram as plaquinhas que eu tinha aqui disponíveis. Há outras também, mas essas são as que eu acredito que sejam mais simples de se utilizar, enfim, dão bastante poder para a gente. Java GPIO, o exemplo que eu vou demonstrar para vocês, utiliza o GPIO, não vou entrar em baixo nível, até mesmo porque a gente está trabalhando com Java, então basicamente vai ser um exemplo bem simples, como vocês vão ver, e é de fácil manipulação, fácil replicação, todo mundo pode fazer isso em casa, não tem problema. E por fim, o nosso hands-on, que é uma parte prática, e aí eu mostro o código para vocês, e aí a gente, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, fiquem à vontade para fazê-la. Bom, antes de tudo, antes de começar, somos do núcleo de Java, já estamos familiarizados com Java, então Java para a gente não é nenhuma novidade. Mas é importante a gente contextualizar aqui o que seria o IoT. IoT, Internet of Things, permite a gente agora obter informações, permite a gente ter informações praticamente sobre tudo. No meu pulso aqui, eu tenho um exemplo de IoT, provavelmente na casa de vocês, em todos os lugares a gente está cercado disso, ou seja, a gente consegue agora coletar, capturar informações de praticamente tudo. Dispositivos ubíquos estão agora com a gente, então o volume de informações que a gente tem acesso, o volume de informações que a gente pode processar, o volume de informações que a gente pode analisar agora cresceu muito. Claro, naturalmente, com o advento do poder computacional crescente, da velocidade de internet crescente, permite a gente agora crescer e analisar essa massa de informações que antes a gente não tinha. Então, seja uma lâmpada elétrica, seja um sensor, seja um dispositivo de telefonia, seja um relógio, tudo isso hoje a gente pode coletar essas informações, a gente pode tratar essas informações, pode processar essas informações, analisar e extrair conhecimento. Que no fim do dia, o importante é a gente extrair alguma informação e a gente extrair conhecimento disso, a gente poder fazer algo útil com isso. E aqui, um tópico que é muito importante a gente abordar é a segurança com a IoT. Não é basicamente, olha, alguém vai ter acesso às suas informações no sensor de umidade. Não, não é isso. É que, a partir do momento que a gente disponibiliza muita informação, que a gente gera muita informação, é importante, e é muito importante, na verdade, a gente ter atenção à segurança disso. São informações que vão estar na internet, são informações que vão estar na nuvem, são informações que vão trafegar, então é importante a gente se preocupar com a segurança dessas informações. Quem vai estar analisando, quem vai estar processando, a gente tem leis específicas para esse tipo de informação, então é muito importante, ok, eu estou aqui dentro da minha casa, estou como robista, tudo bem, não tem problema,
é uma tipo de situação, mas quando a gente trabalha com isso, começa a processar isso em âmbito profissional, é muito importante a gente trafegar essas informações com segurança, é muito importante a gente ter uma política de expurgo dessas informações. Então, novamente, segurança é essencial e a gente tem que estar atento aos tipos de ataque, não somente aos ataques diretamente à sua rede, mas também a interceptação dessa informação, porque são informações cruciais, podem ser os batimentos cardíacos de uma pessoa, podem ser os dados de pressão arterial de outra pessoa. Então, a coleta dessas informações está extremamente facilitada, mas a gente não pode pensar que essas informações estão completamente seguras, não. É importante a gente ter muita atenção a como essas informações vão ser processadas e tratadas. E aqui a gente começa a entrar no Java e o universo Py. A gente tem aqui um monte de coisas que a gente pode fazer, um universo imenso de coisas que a gente pode tratar. A gente pode colocar Docker, a gente pode criar os nossos containers dentro de um dispositivo Py, ele tem capacidade. Claro, o Zero não vai ter essa capacidade, mas o Raspberry Pi, por exemplo, com 4 ou 8 GB, a gente já consegue tratar containers com muita facilidade. Por exemplo, a gente tem hoje, foi lançado recentemente, o Orange Pi 5, exatamente o 5 Plus, que ele tem 32 GB de memória principal. Então, assim, é um dispositivo, é um computadorzinho, é um microcontrolador com 32 GB. Então, a gente consegue colocar cluster Kubernetes, a gente consegue colocar aplicações Java, a gente consegue colocar containers de qualquer tipo, seja Docker, LXC, Podman. A gente consegue colocar mensageria, a gente consegue trabalhar com Java, a gente consegue a gente tem uma infinidade de coisas agora que foi aberto para a gente. Temos aqui também o exemplo da libpy4j, que permite a gente trabalhar com GPIO, que são basicamente as portas do Raspberry digitais, para que a gente possa estar pegando informações dela e processando essas informações. Então, o universo Java com IoT agora é imenso. Se abrem muitas possibilidades e aí fica a cargo da gente, da nossa criatividade, processar essas informações, fica a cargo da gente tratar essas informações e, enfim, fazer o tipo de processamento que a gente queira, seja uma automação residencial, seja uma integração com dispositivos na nuvem, com a AWS, ou com o Google, ou qualquer outro tipo de mensageria. No caso aqui, o nosso exemplo vai ter o RabbitMQ. Então, o seu dispositivo permite, eu acho que faz todo sentido a gente explorar esse dispositivo, ver as capacidades, as potencialidades dele, e fica a carga agora da nossa criatividade poder tirar o máximo de proveito desses dispositivos. Em seguida aqui, Java IoT, ou seja, é exatamente isso que eu disse para vocês, a gente tem um universo de possibilidades, seja, como eu disse, automação residencial, seja captura de segurança, seja uma câmera, seja abrir e fechar portas, ou seja, a gente pode automatizar praticamente tudo dentro de casa. Desde que seus dispositivos suportem isso, você consegue automatizar praticamente tudo. Bom, aqui é uma imagem ilustrativa da família Pi. Aqui a gente tem plaquinhas Raspberry, aqui a gente tem plaquinhas Orange, aqui a gente tem plaquinhas Android. Tudo é baseado na plaquinha do Raspberry, ou seja, ela é um projeto open source. A Raspberry é uma companhia, uma empresa, ela mesma vende os seus dispositivos, mas o projeto ele é open source, ou seja, você pode pegar esse microcontrolador, adaptar às suas necessidades, evoluir e, enfim, fica a seu critério. Desde que você tenha os conhecimentos certinhos de eletrônica e circuito integrado, você pode desenvolver a sua própria plaquinha, ou seja, você pode adaptar a sua própria plaquinha. É um projeto aberto, vai estar no GitHub, então qualquer um pode chegar lá e adaptar. Bom, aqui a gente vai entrar um pouco mais no exemplo que eu vou dar hoje. Esse dispositivo aqui, ele é um DHT-11, ele é um sensor de umidade e temperatura. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como programar ele, não se preocupem com isso, mas a gente vai ter uma integração bem bacana com ele. Aqui temos à direita o sensor de temperatura e umidade, ou seja, ele consegue fornecer para a gente a temperatura e a gente basicamente lê essas informações e a gente consegue converter essas informações para a temperatura que a gente quiser. Se você quiser depois expor em Celsius, Fahrenheit, fica a critério. E aqui temos a placa.
No slide seguinte, eu vou mostrar para vocês como é muito difícil plugar isso. Basicamente, vão ser 3 plugs. Temos ali o GND, que é o Terra, temos o Data, que é o de informação, e temos o VCC, que é o de energia. Ou seja, basta você pegar a sua plaquinha, plugar aqui no pino 1, se não me engano 7 e 8, você já vai ser possível você coletar essas informações. Aqui é só um cheat sheet de como funcionaria o Raspberry Pi. Então, com isso, a gente já consegue começar a coletar informações de temperatura e umidade. Só isso. Depois a gente faz o programa, aí a gente tem essas coletas, enfim, e aí você pode definir a sua periodicidade, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. O dispositivo está pronto para ser lido e, enfim, a gente conseguir ler essas informações. O código, como eu disse, ele está disponível no GitHub, então, caso vocês queiram, basta lá e dar uma olhada. Mas o código que eu vou mostrar, ele é bem simples. Eu vou trocar agora para o IntelliJ e vocês me digam quando vocês estiverem vendo o IntelliJ. Cadê o IntelliJ? Taca. Vou compartilhar o ecrã. Tá cá. Conseguem ver meu IntelliJ? Sim. Perfeito. Bom, aqui é uma aplicação Spring Boot muito simples. Gerei ela com Spring Initialize. Não tem nenhum segredo. Só 2 observações aqui. Coloquei o web mesmo, por prática, não era necessário. Aqui nós temos o Spring Boot AMQP e o Rabbit e o do Rabbit aqui. Mas é basicamente isso que a gente precisa para fazer a nossa aplicação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente criar um consumer do RabbitMQ. Basicamente isso. No próximo passo eu mostro para vocês a aplicação funcionando. A aplicação ela é muito simples. O importante, temos aqui a criação da nossa queue, não tem nenhum segredo, a gente tem aqui uma anotação de configuration, crio esse bin, o nome da nossa queue, do nosso tópico, vai ser example queue. Você pode executar esse programa aqui quantas vezes você quiser, por quê? As queues no RabbitMQ, elas são idempotentes, então você pode executar quantas vezes você quiser, que ela não vai recriar, ela cria uma vez e fica lá. Basicamente aqui a gente está usando o tópico default, que é extend, e eu estou colocando aqui esse bind key. Só isso. Aqui a gente criou a nossa queue, e aqui no listener eu crio um listener para quem vai estar enviando essas informações para mim. Aqui, basicamente, eu só logo ele e ouço essa aqui. Ou seja, para quem mandar informações para cá, eu consigo ler essas informações. Então, eu vou receber aqui uma string e vou simplesmente plotar essa string. Muito simples, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Eu acho que esse código aqui está muito simples para todo mundo entender. Basicamente, crio um tópico. Esse tópico vai ser criado lá no RabbitMQ. E depois eu começo a ouvir esse tópico. E aí, para quem enviar mensagens para esse tópico, eu sou o consumidor e eu consigo ler essas mensagens. Por fim, aqui eu só tenho algumas configurações, ou seja, eu vou ler nessa máquina, ou seja, essa é uma máquina que está na minha rede, a porta por default é essa, é a 5672, e um utilizador e um password. Aqui, quando você criar o seu servidor RabbitMQ, seja com Docker, seja com qualquer outro dispositivo, você vai ser possível ler dessa porta. Portanto, agora eu vou explicar basicamente como é que vai funcionar. Temos essa aplicação Consumer que cria o tópico. Ela vai ouvir, basicamente, um publicador. Quem é esse publicador? O publicador é o sensor, aquele sensor DHT11 DHT11 que eu mostrei para vocês. Ou seja, aquele sensor ele está plugado no Raspberry Pi e ele está enviando de segundo em segundo, acho que é segundo em segundo, a medição de temperatura e umidade. Ele envia para onde? Ele envia para o RabbitMQ. Posso partilhar aqui com vocês. Esse programa já está rodando. Deixa eu só remover aqui. Esse programa já está rodando. Então, deixa eu partilhar aqui com vocês o meu RabbitMQ que está aqui. Vou rodar nele. Ok. Vou partilhar. Certo. Vocês estão vendo agora o meu RabbitMQ, certo?
Ok. Aqui é uma instalação default do RabbitMQ, não tem muito segredo. Temos aqui as conexões, os channels, exchange, e aqui o que a gente acabou de criar. Aqui a gente tem ou seja, toda vez que eu rodar a aplicação, ele vai criar a primeira vez, e em seguida ele já vai estar aqui disponível para a gente utilizar. E agora, por fim, eu consigo mostrar para vocês, vou encerrar aqui e mostrar como é que está rodando isso. Vou partilhar novamente o ecrã. Vamos lá, e aqui. Pronto. Temos aqui 2 servidores. Eu tenho em casa 2 Raspberry Pi. Eu tenho um Raspberry Pi e um Word Pi. Aqui eu tenho um sensor enviando localmente a medição de temperatura e umidade. E aqui eu tenho aquela aplicação implantada, ou seja, são 2 servidores distintos. Quando eu rodo a aplicação, ela volta a ouvir. E começa a mostrar novamente, começa a consumir novamente os recursos. Ou seja, nesse aqui primeiro, temos aqui um Raspberry Pi que ele está enviando as medições, fiz em Python, mas enfim, você pode fazer em qualquer linguagem. E aqui no outro servidor eu tenho alguém que está capturando isso, ou seja, dentro da minha casa eu posso ter espalhado vários sensores, seja na cozinha, seja no quarto, e eu recebo essas informações e posso fazer algum tipo de processamento, ou seja, eu posso ligar o ar-condicionado se, por exemplo, a temperatura ficar muito fria ou ficar muito quente. Eu posso desligar e aí eu posso ligar ou desligar o ar-condicionado mediante essas temperaturas, ou seja, eu posso começar a realizar automações dentro da minha casa a partir desses sensores que eu posso dispor dentro dela. Ou seja, agora a imaginação é o limite da gente. Por fim, eu acho que alguém ficou com alguma dúvida em relação ao código ou alguma coisa? Vou tratar que não, mas ok. Bom, por fim, deixa eu voltar aqui para o ecrã de apresentação. Certo? Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo a apresentação, certo? Certo. Sim. Ok. Sim. Certo. Portanto, eu só vou dar uma breve visualização. Esse é a gente chama de torre. Ele tem refrigeração. Basicamente ali eles esquentam, às vezes eles esquentam bastante, dependendo do que eu estou rodando. Então temos ali um Raspberry e um Word Pi rodando nessa mini torre. A ideia é que eu preencha tudo ali, mas enfim. Aí eu crio um cluster Kubernetes e começo a processar muito mais coisa. Mas é basicamente isso, ou seja, com 2 dispositivos, 2 microcontroladores, eu já consigo fazer medições de umidade, temperatura, e eu já consigo começar a criar as automações. Aí, basicamente, a imaginação vai ser o limite. Fica a critério de cada um o tipo de automação, as ideias. Eu gosto muito de trabalhar com essa parte de eletrônica, mas enfim. Aqui ficam as fontes, é a documentação oficial. Temos ali do Raspberry, do Raspberry Pi, RabbitMQ, do Spring Boot. Não tem... Eu acredito que o código é bem simples, então, mas já está disponível para vocês. Bom, pessoal, era isso que eu tinha.